Posso encostar aqui? Boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai estar concluindo a live de ontem, na qual o Guilherme expôs de forma muito minuciosa e muito bem explicado o discurso do Bolsonaro. Ele teve o cuidado de levantar cada aspecto do discurso e expôs brilhantemente, mas no fim a gente acabou não conseguindo debater, né, qual foi o erro que passou batido aí nesse discurso. Boa noite aí para vocês todos. Max, Ana Carolina, obrigado. Eu deixei realmente transmitindo aqui e fui ali no quarto para poder compartilhar a live na página do Café com Queijo e na página de outros grupos aí que a gente tem. Então eu só estou esperando aqui a chegada do Gui. Vou enviar aqui para ele os 2 convites, né, para ele participar da live e assim que ele tiver online aí ao vivo, a gente já consegue iniciar. Pessoal, ficou então a questão, né? As palavras do Bolsonaro foram exatamente estas: meu país esteve muito próximo do socialismo. Eu fiquei com isso na minha cabeça, isso me incomodou, porque a gente sabe que se o Haddad tivesse vencido a eleição, abraço, o Brasil já era, né? Aí ia virar realmente comunista, socialista, ia continuar bancando aí as ditaduras da América Latina e da África, mas o Bolsonaro venceu a eleição. E nesse sentido, né, realmente a gente esteve muito próximo do socialismo. Mas o fato é que o socialismo não foi vencido. O Brasil ainda está lutando contra o socialismo. E por isso eu entendo que tem um pequeno equívoco aí nessa frase, né? No tempo do verbo. Meu país esteve muito próximo do socialismo. O Brasil continua muito próximo do socialismo. O sistema judiciário está cheio de gente socialista. O STF segue uma cartilha socialista. Os caras estão soltando bandido aí, a solta é direita, a torta é direita, né? Isso é, de certa forma, né, uma prática do socialismo, porque o socialismo ele defende que o proletariado, quando ele comete um crime, ele não é um criminoso, ele comete um crime como vítima da sociedade. Então o pobre pode cometer crime, né? Mas isso, vejam bem, eles defendem isso no sistema democrático, porque nos países socialistas, quem comete crime, não importa se é pobre, sem nada, o cara vai preso, paga e paga caro pelos seus crimes. Mas aqui na democracia, o discurso deles é diferente. Então,
a gente tem aí um judiciário, né, o STF, pautando suas decisões a partir de uma ideologia socialista. Nós temos a OAB, presidente da OAB, o pai dele foi um guerrilheiro, né? Então não precisa nem falar muita coisa. Que mais a gente tem? A gente tem a nossa cultura, os nossos artistas, em grande parte defensores do socialismo. Socialismo para nós, né? Porque o Chico Buarque está lá em Paris, curtindo, vida boa, né? Muito bem. O ensino superior também mergulhado. Os alunos, a gente vê aí, chega gente de direita, de ideia conservadora na faculdade, os caras são humilhados, são combatidos, não podem se manifestar, porque a maioria do pessoal é socialista. E eles falam muito em democracia, mas que democracia totalitária é essa, que só aceita uma forma de pensamento? Então, totalmente socialista, totalmente ideológico o negócio, e a coisa é bastante complicada mesmo. Eu estou falando aqui um monte sozinho, porque eu estou aguardando ainda a entrada do Gui, o parceiro de live, né? Que teve a estreia dele ontem, foi uma estreia muito bacana. Não é fácil, viu? Falar ao vivo aqui para vocês. A gente corre o risco de esquecer alguma coisa, dar uns brancos, e você precisa realmente dar nó em pingo d'água para não cometer gafes. E mesmo assim, a gente acaba cometendo gafes porque é uma experiência nova para todos nós. E o Gui estreou ontem, expondo aí de forma brilhante o discurso do nosso presidente. E eu quero já levantar um aspecto que eu ia esperar a chegada do Gui, mas como ele deve estar com algum probleminha aí, daqui a pouco ele está entrando. A gente fala como erro do Bolsonaro. Tá ok. É fácil apontar erros nos outros. Mas por que ele usou esse termo "meu país esteve muito próximo do socialismo"? Vejam bem, a imprensa de esquerda, né, a imprensa que combate o governo do Bolsonaro, falou que ele foi muito duro, né, que ele... o discurso dele não foi bacana porque ele atacou para tudo quanto é lado. Então vocês imaginem, se ao invés dele usar esse verbo aqui no passado, "meu país esteve muito próximo do socialismo", se ele falasse "meu país está combatendo o socialismo", a mídia está dominada pela ideologia socialista, o ensino, as artes, os órgãos de classe, o judiciário. Imaginem só se ele tivesse falado abertamente que o Brasil continua lutando contra o socialismo, que o socialismo é uma força presente no nosso país e que nós precisamos urgentemente esclarecer a população. Não é combater o socialismo, você tem liberdade de optar, de achar que o socialismo é uma boa opção para o Brasil, mas você não se esqueça de uma coisa: na democracia você pode ser socialista, mas no regime socialista você não pode falar em democracia. Aliás, vamos fazer uma distinção aqui. Quando eu falo, na verdade, em regime socialista, eu estou cometendo um erro, porque o regime de governo é o comunismo. O socialismo
é o modo de produção, certo? Então tem essa distinção, mas são distinções muito pequenas e a gente acaba misturando tudo no fim das contas. Continuo aguardando o guia aqui, ele não está aparecendo para mim. Agora ele recebeu minhas mensagens, agora ele está aparecendo online, que bacana! O guia está chegando e a gente vai iniciar aqui a nossa transmissão, já está convidado para assistir. Assim que ele entrar, eu envio o convite para ele participar da live. É uma conquista muito grande para o nosso canal Café com Queijo, a entrada do Gui na nossa equipe. Ele já mandou uma mensagem aqui para mim dizendo que já entra, bacana. Então é isso, pessoal. O outro aspecto aí, né, é que, na verdade, o erro do Bolsonaro, que a gente está apontando, né, mas não no sentido de tacar pedra, falar, o Bolsonaro falou besteira. Não, não é nada disso. Talvez tenha sido proposital. Talvez ele tenha usado o termo meu país esteve muito próximo do socialismo para não ter que chegar lá na ONU e escancarar e falar o Brasil está lutando contra o socialismo. Que seria a verdade, né, o mais próximo da verdade. A gente está lutando contra o socialismo. Um discurso demagógico, um discurso que defende o criminoso. Eita, só um minuto, pessoal. Tá adicionado o Gui, já então, daqui a pouquinho ele vai aparecer na tela aí pra gente. É só aceitar o convite, Gui. Agora eu já sei o botão correto para mandar aí para você. E, enfim, de repente, o que a gente está aqui apontando como um erro, né, não foi erro coisa nenhuma. E aí, finalmente, está aí o nosso interlocutor. Bem-vindo, Gui. Como é que tá? Será que tá muito perto, mais longe um pouco? Não, tá Como é que a gente bacana. faz aí? Tá bacana, tá bacana. Dá para ler o texto lá? Eu precisaria de um óculos ou então de chegar mais perto aqui. O texto está da direita para a esquerda, né? Quer dizer, Ah, tá invertido? da esquerda para a direita, é. Bom, eu não sei, eu não sei se a gente acertou a frase, é essa frase, né? Eu apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. É isso mesmo? E aí ele fala literalmente o seguinte: meu país esteve muito próximo do socialismo, Sei. certo? É uma frase que vai no mesmo sentido dessa daí que você escreveu. As duas Oi, coisas ele tu falou no quer que eu coloque discurso. mais pra cá? Não, tá tranquilo. Tô Se eu dentro da fosse imagem, tô você, ô fora? Gui, eu não me preocuparia com Hum. o flip chart. Eu acho que é mais importante você aparecer do que o flip chart. Quer que eu jogue pra cá, então? Não, põe sua cadeira na frente do flip chart aí, não consegue? Porque, cara, tá aparecendo só metade de você. Esse aqui aparece se eu colocar? Ficou bacana. Eu consigo ler de trás para frente: socialismo, democracia, comunismo, república, monarquia, não, esse círculo aí, mas está tudo escrito, tá no espelho aí. O pessoal tem que colocar no espelho para conseguir ler. O pessoal, será que nos comentários o pessoal consegue colocar se está certo ou se está invertido também? Por favor, quem está lendo aí, pode dizer para nós no comentário o que está aparecendo, se está aparecendo
invertido como um reflexo no espelho ou se você consegue ler perfeitamente. Para mim aqui aparece como se estivesse refletindo no espelho. Aqui ainda ninguém comentou não. Mas vamos lá, vamos colocando aí a situação. Né? As ideias. Isso. Ori, e o áudio, como é que tá? Só para mim. Então, você falou que estava aparecendo o eco, né? Mas aqui no momento estou ouvindo você claramente. Não tem nenhum eco, tá bem tranquilo. Eu tô sem o fone agora. Eu tirei o microfone e tirei o fone. Não sei se ajuda, não sei se piora, não sei se melhora. Uhum. O que você acha? Fica tranquilo, toca o barco. Você quer. Faz aí Bom, como você eu estava está, escutando. não se preocupa não. Se quiser dar uma. Ó, a Angélica respondeu uma... aqui que está invertido. Tá invertido? Então. A Angélica escreveu quieto. aqui que está invertido. Então não vai adiantar. A gente tem que adivinhar Seria como é que bacana faz a esse gente negócio para discutir. Não esquenta a cabeça. Eu acho que seria legal a gente, assim, apresentar um pouco, falar um pouco sobre o que é o socialismo, o que é o comunismo, né? Porque eu já vinha falando um pouco antes, o quê? Que o comunismo, certo? Ele é um regime de governo. E o socialismo, ele é o sistema de produção. Seria uma definição, mas a gente sabe que na prática a coisa ela não é bem assim. Então, vai acrescentando aí os pontos, o que você acha, né? E eu vou acrescentando daqui. Eu acho que seria bacana a gente dar exemplos do socialismo na prática, né? Que é isso que vale. Então, na prática, a gente tem, no século passado, aí, mais de 70 milhões de pessoas mortas, né, em países. A gente tem a restrição da liberdade. Caiu aí, Gui. Vou te acrescentar de novo. Um probleminha aqui na conexão do Gui. A gente está acrescentando ele novamente. Ó, o Marcos do feedback, Marcos. Estamos aguardando aí o Gui reconectar. A gente está aqui, né, nesse esforço de levar uma informação até vocês. A gente pretende trazer os temas para debate, um debate descontraído, um bate-papo onde ninguém é dono da verdade, onde a gente tem a liberdade de expressar nosso pensamento. Vocês que estão assistindo podem também escrever aí. Oportunamente a gente vai estar lendo e escrevendo o que vocês acham. Tá? E o Gui ainda não conseguiu se reconectar. Eu estou vendo aqui que ele está assistindo a live, mas deve estar com algum problema de conexão ali. Então eu peço que vocês tenham paciência. Ontem que nós convocamos a todos aí para... Já está adicionado, aqui não tem nenhum problema, é só realmente ele... Gui, clica aí para adicionar que eu já reenviei para você. É isso mesmo, só aceitar aí para participar da live. Ele deve estar com algum problema de conexão com a internet dele. É uma pena, eu vou tentando manter aqui sozinho, mas o legal do Café com Queijo é essa ideia do debate, né?
Não existe café com queijo uma pessoa sozinha que nem eu estou aí agora. Isso não é o café com queijo. A ideia que a gente tem do canal é justamente um apoia o outro. Porque você fazer uma live, você segurar uma live sozinho, tem que ser uma pessoa que tem o assunto na ponta da língua, né, que está preparado ali para debater com outras pessoas, de repente, ali no momento. E a gente está adquirindo essa experiência, mas realmente é uma coisa bastante difícil, né? E o café com queijo ele ajuda quando você tem duas pessoas, você se apoia no seu interlocutor, né? Passa a palavra para ele, interrompe às vezes o que ele está falando, né? Para que a gente vá aí debatendo. E o Gui deve estar com sérias dificuldades lá, porque tá, agora ele curtiu. Consegue aceitar aí, Gui? Vamos lá, vamos de novo aqui. Adicionar. Adicionado. Acho que ele resolveu o problema dele e finalmente a gente vai ter de volta. Aê, garoto! Bom, eu fiz algumas mudanças aqui, eu fechei tudo e eu peguei e coloquei um outro fone de ouvido, né? Tô com... Nem sei onde que tá o meu fone, mas eu coloquei esse aqui, que estava aqui do lado. O som tá excelente, cara. É, Uhum. então. Bom, se puder me ajudar, qual é a frase mesmo que a gente está discutindo hoje à noite? É, isso daí que você escreveu, né? Apresento a, aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Ele falou Ok, essa frase e ele falou também uma outra frase. Meu país esteve muito próximo do socialismo. Então são frases perfeito. bem semelhantes e eu acho que antes da gente entrar na discussão, né, de foi um erro, não foi, seria legal a gente esclarecer em relação ao socialismo, ao comunismo, o que é o regime de governo, o que é o sistema de produção, Uhum. os exemplos práticos que a gente tem, né? Porque o socialismo, o discurso do socialismo, quando você. Porque os jovens aderem, né? Porque é bacana você falar sobre igualdade, você falar, olha, quem é opressor vai ser destituído da sua opressão, todos nós vamos ser iguais, isso é bacana. Mas na prática isso não acontece. Vai lá, Não, Gui, a gente estava esperando você chegar para falar. Eu já falei demais aqui. tá. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns recados paroquiais, né? Eu acho que a partir do momento que a gente for fazendo as lives, eu vou ganhando prática. Eu esqueci de falar no começo. Pessoal, comenta aí embaixo, né? Pessoal, curte aí, põe o joinha ou põe a carinha de bravo, tanto faz, coraçãozinho, o que você achar mais adequado. E a gente vai fazer a live agora, a gente vai conversar sobre o assunto. E qualquer dúvida, escreve no comentário. Ah, não gostou, escreve no comentário e tal. E essa live vai ficar gravada, você pode vir, revisitar, assistir de volta. O Ari ele vai me passando os comentários, porque eu não consigo assistir, né? E aí eu peço para todo mundo poder compartilhar e tal, né? Não sair da live. Tá na live, compartilha e tal, para o pessoal poder Isso vir e aí. assistir também. Ah, e tem mais uma coisa. O que o Ari fez, no final da live ele faz a parte, então o pessoal pode assistir depois. Quem quiser, quem não conseguir assistir agora, consegue assistir depois na sequência. Bom, vamos começar então? Bom, o Ari ele falou ali a frase, né? Que é o ponto focal da nossa discussão de hoje. E aí ele entra nessa questão aqui, à beira do socialismo. Bom, a gente primeira coisa que a gente precisa para analisar a frase como todo, até o mesmo Ari ontem ele comentou, é o tempo verbal e tal. Isso é importante.
mas também é importante entender o termo das palavras, né? Tipo assim, cada palavra tem um significado e tal, ou tem mais de um significado, e aí, dependendo do emprego na frase, ela assume um significado de acordo com o contexto. Isso a gente chama de termo. Então, vamos supor assim, em português, a palavra, vamos supor, porta, a gente sabe o que é uma porta, né? Então, aí ela tem um termo associado, né, com um objeto que serve para tu abrir e tal, para tu ter acesso, tem vários outros significados. Em um outro idioma, sei lá, em inglês tem a door, né, o door, né, que é a door, não sei como é que pronuncia direito, né? Mas cada língua tem o significante e o significado. O significante seria a escrita e o significado seria o termo, que seria o que realmente aquilo significa, né? Na nossa mente, a gente grava não só a palavra escrita, mas a gente grava o que a gente chama de fantasma daquilo que realmente significa a palavra, entende? Então é importante ter uma noção do termo. Não sei se eu compliquei muito, mas o emprego do termo na frase é importante. E aí a gente tem algumas pistas que a gente vai tentar utilizar para tentar descobrir o que o dicionário quer dizer com essa frase. Bom, como o Ari estava comentando, diz a questão do socialismo, né? Aqui até eu fiz um círculozinho e tal. E aí ontem a gente conversou sobre a questão do socialismo, né? Que é um estilo de regime, né? E aí ele é um tipo de preparação. O socialismo ele prepara para o comunismo, certo? E o regime comunista ele tem algumas coisas que é totalmente diferente do socialismo. Isso é uma coisa bem interessante. No vídeo que no grupo de discussão do evento de ontem, tem lá nos links, um dos links é sobre um ex-agente da KGB, não sei se eu comentei, não comentei, né, na live de ontem. Tem um Não, cara lá. o Yuri, né? Você mandou para mim. Isso, A gente B19 lá. falou no. E se não tiver lá no grupo, o pessoal pode vir cobrar depois dos comentários, que eu coloco ali nos comentários o link do vídeo. Esse Yuri lá, B19, ele foi um agente da KGB. Dizem que ele é ex-agente. Eu não acredito que exista ex-agente em serviço secreto, mas enfim, ele é categorizado como ex-agente e na década de 70 ele deserdou e foi para os Estados Unidos. De vez em então ele vem dando palestras sobre o comunismo, como funciona e como é que eles agem e como é que eles agem dentro da agência. E aí ele explicou muito bem o que é o socialismo e como ele funciona e o que ele faz para. Então, naquele vídeo lá tá bem explicadinho, passo a passo. E aí tem uma coisa interessante dentro da tática socialista, é que assim, ó, eles usam, tipo assim, dentro do socialismo existe mais de um tipo de socialismo. Só que aí, no geral, o que acontece? O socialismo, vou pegar o exemplo do que aconteceu no Brasil, que foi o socialismo estilo gramsciano, Gramsci, aquele filósofo italiano e tal, que fez os Diários de Cárcere. Parecido com uma outra pessoa hoje em dia, né? Esse, esse italiano, esse filósofo italiano, o Gramsci, ele, durante a prisão, ele foi escrevendo os livros, e esses livros que ele escreveu na prisão, esses diários, são táticas de socialismo que as pessoas utilizam hoje. No Brasil é utilizado o estilo gramscista, o estilo que ele escreveu lá. Cada país tem um estilo diferente, mas no Brasil é adotado o gramscismo, se eu não me engano, não é na Ucrânia, eu acho que é a Ucrânia. É porque assim, ó, na União Soviética, cada país satélite era responsável para espalhar o comunismo em outro país. Então, no Brasil, tinha um país do satélite da Rússia ali, vários países que tem, tinha um país eles eram responsáveis apenas pelo Brasil.
Então eles vinham aqui e mandavam os agentes para fazer o socialismo, para divulgar o socialismo. Bem interessante. E antes de existir o socialismo, já existia os tipos de deturpação para fazer movimentos para mudar o estilo do governo. Então, essas movimentações daqui para cá, da monarquia para a república, da república para a democracia, isso já existia antes. Aí, claro, com a modernidade veio o socialismo, e aí dentro do gramscismo, para o pessoal entender, como é que eles fazem? Eles não usam luta armada, certo? E eles têm, a tática deles é infiltrar pessoas em todas as áreas. Então, tem o jornal, vamos botar um agente aqui. Tem uma escola, vamos botar um cara aqui. Tem uma faculdade, vamos botar um cara aqui. Então, eles tentavam participar de todas as ações da sociedade. E aí, o que difere, basicamente, o socialismo do comunismo? No comunismo tradicional, eles não admitem minorias dentro do regime comunista. E no socialismo, eles promovem minoria. Então, um serve para chegar no outro. Só que esse cara defende uma coisa que esse ataca. Vê que coisa interessante. O Ari, Diga lá. eu estou escutando um eco aí, não sei se está... Então, cara, já mandaram uma mensagem aqui também sobre o eco. Será que tem outro vídeo rolando pelo fundo? Para mim aqui tá tudo fechado também, não tem mais nenhum som. Aqui tá o silêncio total. Aham. Não tem mais nada aqui rolando de som. Deixa eu tentar baixar um pouco o volume aqui, ver se dá... Ô Gui, você lembra quais são as 3 fases de implementação do socialismo que o Yuri fala no vídeo dele? Olha, de cabeça sim, de cabeça não. Cara, faz muito tempo que eu assisti o vídeo, mas ele fala, acho que uma primeira fase é de você ficar reclamando e depois fazer a propaganda, né? Eu sei que o Brasil, as 2 primeiras fases já foram, né? E eles estavam na terceira fase, que era a fase que consolida mesmo o negócio. Isso. E eu queria lembrar aqui, cara, eu tô procurando aqui tô dando uma googada aqui, mas não tô achando não. Fico devendo para vocês, pessoal. Depois eu escrevo nos comentários, certo? Que esse vídeo que o Gui citou do ex-agente da KGB, ele fala que a estratégia para você implementar o socialismo em um país, ela vem em 3 etapas, certo? Então, são etapas progressivas, onde você contesta o regime, você conquista a simpatia das pessoas e depois você consolida. Talvez não seja nada disso, mas é uma sequência lógica. E como agora não estou lembrando, porque faz muito tempo que eu assisti o vídeo, eu vou colocar depois nos comentários, né, quais são essas 3 fases. O que eu me lembro quando eu assisti é que as 2 primeiras fases no Brasil já estão consolidadas, né? Então falta realmente só faltava aquele toque final para realmente o Brasil quando você entra no socialismo, não tem mais eleição que tire não, meu bem. Aí é só na bala, entendeu? Porque esse pessoal não faz igual os militares fizeram, não. Ó, tá aqui a transição pacífica para a democracia, estamos tirando o nosso de campo, agora entram vocês aí, vamos ter eleição. Socialismo não faz isso, não. Os caras só saem na bala, certo? Então, não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira. Na fase do comunismo mesmo, quando entra no comunismo, que vira a chave, sim. Né? Que daí eles já tomaram conta, né? Que daí eles já, digamos assim, já virou lei, digamos, entre aspas, não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta. Chegou no comunismo, acabou-se. Quer ver uma coisa interessante?
e muita gente confunde, comunismo clássico lá de Stalin, ele matava bandido. Tipo assim, o bandido, por Marx, por Karl Marx, que é o principal filósofo do comunismo, o bandido ele chama de lupo. O lupo é tudo que não presta na sociedade. Que Marx diz que não presta. Seria bandido, parte de pessoas que não trabalham, que não querem saber trabalhar, pessoas com deficiência, e assim ele vai categorizando. O Marx ele fez uma categoria de pessoas, e aquela categoria de pessoas que ele chamava de imprestáveis, nessa categoria ele colocava o pessoal que chamava de lupo, ele chamava esse pessoal de lupo. E o lupo, ele não prestava nem para fazer o socialismo, para Marx. Ele não presta, e para o comunismo, muito menos. Então, quando chegava na fase de comunismo, eles pegavam esse pessoal e exterminavam. Aí, tipo assim, eles até tinham alguns problemas com a questão do extermínio, que a gente sabe que foi construído fábricas para matar gente, não só na Rússia e tal, mas na Alemanha, né? Na Alemanha teve o nazismo, que é um tipo de comunismo diferente, na Itália também foi feito assim, em vários países. No período de Napoleão também foi feito isso, muita gente que não sabe, na França foi feito isso também, foi matado pessoas a rodo, né? Então, assim, o que eles faziam? Como era muito difícil matar toda essa gente, que eram muitas pessoas, eles faziam os campos de concentração, os gulags, que era o que acontecia na Rússia e na Alemanha conhecido como campo de concentração. Então, o que eles faziam? Para não precisar, tipo, te matar de cara, eles pegavam essas pessoas e colocavam em trabalho forçado. Fazia a pessoa trabalhar de escravo até a pessoa morrer, né? Porque daí a pessoa morria de tanto trabalhar. Era uma forma de aproveitar a mão de obra, entre aspas, e não perder tempo ou perder recurso matando essas pessoas. Então, tu vê como tem uma diferença entre o comunismo e o socialismo. O socialismo utiliza essas pessoas, né? Fazem as pessoas acreditarem. Aquela mesma conversa que eu falei ontem. O cara que é estelionatário, ele não vai chegar para você e falar assim: olá, bom dia, tudo bem? E vim te aplicar um golpe. Eles fazem isso, o socialismo. Eles convencem a pessoa que aquilo é bom, convencem a pessoa que aquilo é bom e utilizam a pessoa, usam a pessoa para promover as ideias de socialismo, assim, que coisa boa e tal. Então, assim, essa é uma diferença crassa, assim, entre o socialismo e o comunismo. O socialismo utiliza as pessoas e o comunismo mata, na cara dura. Entendeu? É basicamente isso aí. Tipo assim, no caso do socialismo, as minorias são privilegiadas, no comunismo, a minoria é morta, é exterminada. Né? Até para o pessoal que às vezes, não, mas esse negócio de eugenismo, negócio de raça é só coisa de nazista, só coisa de fascista. Na Rússia, né, na União Soviética, tinha muito disso. Da questão de limpeza étnica, tipo de raça, tá? Então eles faziam isso também. Faziam isso também, entende? Na verdade, são formas de tentar justificar a morte de pessoas, né? Porque, querendo ou não, quem mantém o regime em pé é o povo. Então, se o povo não tiver crente, né, tiver acreditando que tiver acreditando que aquilo que ele está fazendo é bom, ele deixa de fazer. E aí o comunismo cai, aí o regime cai, no caso. Agora vamos voltar para a frase do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que o Brasil esteve à beira do socialismo. E aí está aqui o socialismo, né? A gente explicou, mais ou menos, a pessoa entendeu, né, que o socialismo é uma fase que ele se implanta num país para tentar transformar o país num país comunista. Só que aí tem um detalhe. O socialismo, ele tem que ter uma democracia funcionando. Você não consegue implementar o socialismo numa monarquia. Ou numa monarquia absolutista, ou numa monarquia
Uma monarquia mais branda, que nem a da Inglaterra, até daria, entendeu? Até daria, entendeu? Mas mesmo assim existe um monarca lá. Igual aconteceu na Itália recentemente, que o rei foi lá e dissolveu o parlamento. O cara tava fazendo bagunça lá, inventando lei, coisa errada e tal. O rei foi lá e falou assim, ó, vai todo mundo embora e vai ter novas eleições. Entende? Então, a monarquia é um sistema que evita o processo do socialismo. Na república, tem um pouco mais de espaço. Mas mesmo assim, mesmo na república, o socialismo ainda também não se cria. Ele tem que ter a democracia. Para nascer o socialismo tem que ter no regime democrático. E aí o que acontece? Desse sistema democrático, ele tem que estar vivo para que o socialismo cresça, nasça e se reproduza, digamos assim. Então, assim, no finalzinho da democracia para o comunismo, essa flecha que vem para cá, ele acontece através do socialismo. Então, vamos por assim, o país tem que estar totalmente socializado para virar comunista, mas ele tem que estar no regime democrático. Tem que ter eleições, tem que ter abertura para as pessoas falarem, tem que ter, como é que eu posso dizer? Porque assim, ó, no sistema democrático, a maioria vai vencer, digamos assim, vai decidir as coisas. Só que aí entra um problema. Será que a maioria tem condições de decidir o futuro de uma nação? A gente tem que fazer um pensamento lógico aqui. A maioria das pessoas tem um Mercedes na garagem? A maioria das pessoas tem um jatinho? A maioria das pessoas tem uma boa educação? A maioria das pessoas tem acesso a todas as informações de família, de casa? Então, opa, o conhecimento e assim, digamos assim, a qualidade que a pessoa tem para conseguir decidir o futuro de uma nação não é um negócio muito democrático. Não é todo mundo que tem conhecimento geral, entende? Então, você depositar o futuro de um país na mão de uma maioria que não sabe o que acontece, sabe que, tipo assim, é meio arriscado. Meio bem arriscado, na verdade. Então, esse aqui é um sistema que propicia o nascimento do socialismo. Então, vamos por lá, tu pega uma maioria de pessoas que, em tese, tem pouca informação, né, para não chamar de ignorante, mas tem pouca informação, e aí, nesse grupo de pessoas que tem pouca informação, tu começa a vincular outras ideias, entendeu? Começa a divulgar coisas do tipo assim, ó, você merece transporte de graça, você tem direito a isso de graça, e assim por diante, sabe? Então, eles vão implantando esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas, incutindo isso, e aí, lá, secretamente, eles conseguem fazer outras coisas que você não vai saber. Então, eles falam assim, não, a gente põe uns ônibus aqui e tal, o pessoal anda de ônibus, tá tudo tranquilo, não tem problema, e o resto do dinheiro a gente sabe o que a gente vai fazer. E aí a gente vai criando a lei e vai mudando o sistema. Esse sistema aqui do socialismo, segundo o Yuri lá, o agente da KGB, ele leva em torno de 30 anos para ser executado. Esse plano de poder do socialismo, ele leva em torno de 30 anos. E aí, assim, ó, no Brasil, aí a gente vai voltar aqui na frase do Bolsonaro, será que está certo? No Brasil aconteceu o seguinte, em 1900, começou as revoluções no mundo inteiro, de comunismo e tal. Então, o socialismo, entre aspas, foi espalhado pelo mundo inteiro. E aí, se você contar 30 anos, certinho, na década de 30, o que aconteceu no Brasil? Revolução. Revolução de 30, que teve no Brasil. Ou seja, eles estavam, né, o César Prates, né,
estavam prontos para fazer a revolução armada no Brasil e eles iam tomar o poder. O Brasil ia virar comunista na década de 30. Não deu certo. Passou mais 30 anos. Aí chegou na década de 60, 64, o que aconteceu? Outro golpe. Outro golpe, né? Que seria um golpe comunista, né? Do Jango, né? Queria tomar o país e tal. Queria virar o... Ia ser... como é que é? O novo... Como é que é? O novo comunismo e tal, não sei o quê, no Brasil, na década de 60. Aí teve um contragolpe lá do Congresso, né, que tornou a cadeira vaga, né, que o Jango estava viajando pelo país, o Congresso foi lá e disse, não, 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 nosso presidente fugiu, não está mais aqui, então a cadeira está vaga. Aí eles foram lá e tal, votaram e botaram o militar no lugar. E aí começou a ditadura militar, que eles chamam, né, que é o regime militar. Na ditadura, que ditadura não tinha nada, tinha votação, tinha greve, tinha festival de música, tinha um monte de coisa. Então, de ditadura não tinha nada. E aí passou, 64, teve o período do regime militar, aí voltou, na década final da década de 80, né? Voltou a democracia, entre aspas, né? E aí tu começa a contar, mais 30 anos. Né? E aí dá certinho no Lula e na Dilma. Ou seja, eles estavam virando já a chave. Eles estavam vindo já para uma próxima tentativa de comunismo. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui da tela. Opa, apareceu uma mensagem muito boa aqui. Saiu de novo lá, vamos tentar aqui. Opa, oh, saiu. Tá adicionado novamente. Conseguiu aí, Gui? Eu acho que tá tendo algum problema de conexão. O que acontece aqui? Tá aprovado, tá adicionado. Bom, agora eu tô aqui de volta. Vamos lá. Fechou. Então, pode continuar aí. Eu tô dando uma olhada aqui na palestra do Yuri, né? E ele está colocando aqui que a primeira fase que eles usam é a desmoralização. Então, o objetivo, na verdade, né, de você implementar o socialismo em uma democracia, em um país com liberdade e tudo mais, é você subverter os valores. Então, você vai desmoralizar, você vai acabar com a religião, certo? Você vai destruir o ensino, você vai subverter os valores, você vai usar as leis trabalhistas para criar conflitos, para gerar greves. Né? O objetivo da greve, no caso, ele não é conseguir melhorar a condição de ninguém. O objetivo da greve, nessa estratégia, ele é somente desmoralizar o sistema de governo que está ali, certo? Então, essa primeira fase que eles usam é desmoralizar, através, vão subvertendo os valores e vão desmoralizando. Como isso aconteceu aqui no Brasil? Na educação, certo? Nas leis, lei das palmadas, não pode mais bater em criança porque
O menino morreu espancado lá, então você não pode mais bater em criança. Então, por causa de uma exceção, você cria uma regra que, na verdade, quem vai achar bom que nenhuma criança apanhe? É ótimo que nenhuma criança apanhe. Agora, você usar isso para você ensinar, certo, ao seu filho que você precisa ter disciplina, você precisa obedecer, você precisa aprender o não. Né? A educação é uma coisa que ela é dentro de casa, é entre quatro paredes. Então, não pode. Né? Agora eu estou ouvindo um barulho aqui muito ruim também. É. Vamos lá, vamos adiante. Você não pode, né, impedir que a criança se desenvolva em todo o seu potencial. Se você bater na criança, você vai repetir. Cara, eu apanhei tanto da minha mãe e eu não tenho nenhum problema por causa disso. Não tenho nenhum problema por causa disso. Mas é esse tipo de lei que começa a subverter, começa a inverter os valores, começa a desmoralizar as práticas que são a base da sociedade. Então, eles atacam realmente a base para poder desmoralizar o sistema e acabar com o sistema. Ainda não chegou aqui ainda na segunda parte. Eu estou com um olho em você, tentar acrescentar essas... Ih, o Gui caiu de novo. Tá, realmente... Pessoal, por favor, a gente tem que ter muita... Vamos só esperar aqui. O problema da conexão tá grande hoje. Na verdade, a gente está entrando nesse assunto de socialismo e é muito amplo a questão do socialismo, porque ele muda de lugar para lugar. Por exemplo, a China, né, que é um dos regimes comunistas mais rígidos do mundo. A China agora ela tem um capitalismo de Estado. Né? O Estado interfere ali nas relações e conseguiu proporcionar geração de emprego, geração de riqueza. Por que geração de riqueza? Ora, os caras no comunismo trabalhavam por nada. Agora os caras trabalham para ganhar 10 dólares, 20 dólares. Pô, quem não ganhava nada vai ganhar 20 dólares, tá bom pra caramba. Mas, como o próprio Paulo Guedes ele fala muito bem disso, o Ocidente ele perdeu, né, a atratividade para as empresas. Por quê? Porque lá na China você tem um monte de mão de obra barata e você tem a redução dos custos da produção. Então o pessoal foi lá para a China. Foi muito interessante para a China proporcionar essa abertura. Né? Vamos lá. Tem algumas mensagens aqui, vamos ler as mensagens. O Gui voltou. Tá adicionado novamente. Vamos lá, Ana Carolina. Lula começou o seu legado em 70 justamente com greves. E aí ela complementa depois. Na verdade, se cria-se um problema, transforma, voltou, doença psíquica para depois criminalizar. E ela complementa. Bater é ruim. Fase 1. Quem apanha sofre transtornos psíquicos a vida inteira. Fase 2. Há vários estudos comprovando que quem apanha tem problemas a vida toda e deve ser combatido com lei. Fase 3. Eu acho que é o contrário. Fase 1. Bater é ruim.
Fase 2, quem apanha sofre transtornos psíquicos a vida inteira. Fase 3, há vários estudos comprovando que quem apanha tem problema a vida toda e deve ser combatido com lei. Pois é o que eu estava colocando aqui. Eu apanhei e eu não sinto que eu tenho problemas porque eu apanhei. Né? Eu tenho problemas como qualquer pessoa, mas não por ter apanhado. Eu acho que existem vários níveis diferentes. Minha mãe batia na gente e ia para o quarto chorar. Né? Porque doía mais nela do que em nós. Agora, a gente sabe que tem gente que realmente abusa, né? Usa da violência realmente contra a criança. Então, isso não é bacana. Né? Gui, manda daí. Continua, por favor. Não, estava escutando, estava legal, pode continuar. Não, aqui o Yuri Se já está quiser, eu falando. dou para a gente poder bater aqui. É o que eu estava Pode colocando, falar. Gui, é que o socialismo ele se apresenta de várias formas no mundo inteiro. Né? Eu acho Uhum, que a gente tem dois países aí no qual o socialismo chegou a virar o comunismo mesmo, porque ele veio pela revolução com armas, que foi em Cuba e que foi na União Soviética, uhum, certo? Nesses dois países, a uhum, revolução armada realmente levou à conquista do poder. Então, são países sim, comunistas, né? O regime está implementado e o sistema de produção uhum. socialista, o governo detém todos os meios de produção. Né? Como eles fazem Na Alemanha para foi ter mais, preço e tudo mais? Opa, diga lá. uhum. Na Alemanha foi mais golpe de Estado, né? Na Alemanha e na Itália foi mais estilo golpe de Estado. E então cada país tem um estilo de socialismo. Aí agora uma coisa interessante que você comentou ali, se o pessoal quiser pesquisar na internet ou quiser colocar aqui na descrição, me cobrando e tal, alguns vídeos explicando sobre o Gramsci. E tem umas coisas interessantes, assim, umas coisas bem ruins, na verdade, sobre o Gramsci. E, na prisão, ele ficava pensando por que, que as pessoas não aceitavam o comunismo. Né? Porque o socialismo é uma fase de implementação do comunismo. Então ele ficava lá pensando e matutando, porque ele tinha sido preso justamente por conta de uma tentativa de golpe na Itália, que não deu certo. Então ele ficava tentando, matutando, pô, o que impede o Ocidente de aceitar o comunismo? Porque no Oriente as coisas já estavam dominadas. E aí ele ficou matutando, 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 e ele chegou em algumas conclusões. Ele chegou em algumas conclusões. Uma conclusão que ele chegou foi o seguinte, que a religião impede a pessoa de virar comunista ou de virar socialista. A religião, a pessoa que segue os preceitos certinho da religião. A religião ocidental, o cristianismo. A família, a pessoa fazer parte de uma família, a pessoa ter uma família e tal, isso impede a pessoa de virar comunista, de virar socialista. E aí ele foi elencando algumas. A outra que ele elencou, uma terceira que ele elencou, seria a monarquia. A monarquia impedia as pessoas, o regime, de virar socialista e depois comunista. E aí ele foi elencando. E aí o que ele fez? Ele criou meios e métodos para atacar justamente esses pontos que ele levantou. Então ele criava sistemas para destruir esses pontos. Então, ele criou todo um sistema para destruir a família. Ele ficava pensando assim, como que eu vou fazer para destruir a família? O Gramsci. Ele ficava lá na prisão pensando, como é que eu vou fazer para destruir a família? Como é que eu vou fazer para destruir, para as pessoas não gostarem da monarquia?
É porque hoje, se perguntar pro pessoal falar em monarquia, não, monarquia é coisa de gente velha, coisa do tempo do EPA. Não... Será? Será que a monarquia é tão ruim assim? Como o pessoal quer que você acredite? Né? Falei lá do questão da família, a da religião também. Como que eles tentavam pensar, eles ficavam pensando assim, como que eu vou fazer para destruir a religião das pessoas? Para fazer as pessoas não acreditarem em mais nada, não acreditarem que Deus existe, não acreditarem em nada. Como que eu vou fazer isso? E ele ficava pensando, né? Então ele tinha todo um grupo de regras para atacar as bases da nossa civilização. E aí ele elencou três pilares da civilização ocidental. Seria o direito romano, né? E que é toda a tradição do direito que nós temos hoje nasceu em Roma, teoricamente. Ele elencou o segundo, um dos pilares, no segundo, então faz primeiro, um dos pilares, a democracia, a democracia não, a lógica grega. Então, tipo assim, o direito, ele pegou o romano, que é a base da nossa civilização. A lógica, a razão grega, e não a democracia grega, a lógica grega. Não o direito grego, a lógica grega. Uma coisa interessante isso aí. E o outro pilar, o terceiro, o primeiro pilar tanto faz, que eram três pilares que ele queria atacar, era a moral judaica cristã. Não é a moral hinduísta, não sei o quê, não. Judaico-cristão. Ele foi bem específico. É essa que nós temos que atacar. Esse aí nós temos que atacar. Os judeus e cristãos, temos que atacar a lógica. As coisas não podem ter lógica. Temos que atacar a lógica grega e nós temos que atacar o direito romano, a justiça romana. É esses três pilares, em cima dessas três coisas, que ele montou todo o esquema do socialismo. E a gente vê isso hoje no Brasil. A moral é atacada todo dia, constantemente. Existem livros atacando a moral, existe música atacando a moral, existe novelas atacando a moral, existe arte atacando a moral. Existe as mesmas coisas, arte, TV, jornal, música, atacando a lógica. Eles falam na tua cara que o céu é cor-de-rosa e que qualquer outra coisa. Entendeu? Para fazer você acreditar, vai cair de novo. Caiu aí. Ainda não, ainda não. Interrompeu, mas você está aparecendo aí. É bacana essa questão de eles atacarem a lógica, porque a lógica, ela estabelece uma forma de pensamento, né? Estabelece uma verdade. E agora não existe mais verdade. A verdade é aquilo que você enxerga do mundo e isso é a sua verdade. A verdade é uma coisa pessoal. Enquanto a lógica, ela tem um raciocínio, né, lógico para poder estabelecer. Vou aqui, sumiu de novo. Pessoal, a gente está com um grande problema aí hoje, que pena, né? Já não consegue ter um debate bacana, porque tá toda hora caindo ali a transmissão do Gui. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, porque a gente fica meio vendido nessa história toda. Enfim, vamos fazer o link aqui para o discurso do Bolsonaro, né? Que é o quê? Ele falou como se o Brasil já tivesse vencido o socialismo. O socialismo não é mais problema para o Brasil porque nós estivemos muito próximos do socialismo, mas na verdade não estamos mais, né? Então eu acho até que ele preferiu pegar leve para falar dessa forma e não chegar lá e ser o Bolsonaro que a gente conhece mesmo, que ia chegar lá na ONU e falar, olha aqui, ó, a educação no Brasil
é socialista. O sistema judiciário no Brasil está cheio de juiz socialista, os caras querem botar bandido na rua, o legislativo trabalha contra mim, o Senado não vota meus projetos, a Câmara Federal não vota meus projetos, estão mudando tudo aquilo que eu estou mandando para lá, projetos de lei que não são de interesse do Brasil, eles aprovam do dia para a noite. Que mais que a gente pode lembrar? A OAB está contra o Bolsonaro, a mídia bate no Bolsonaro todos os dias. E é interessante, eu estava colocando para o Gui isso outro dia, como é que a gente sabe que a mídia é uma mídia socialista? A votação do Congresso em Foco, certo? A gente tem a votação dos jornalistas, os 12 primeiros colocados da votação dos jornalistas são do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, que são a oposição ao governo Bolsonaro, né? E a gente não pode subestimar o socialismo, é simples assim. O socialismo está presente na nossa sociedade, o socialismo é muito forte, ele é assim bastante atrativo, atraente mesmo, né? E ao meu ver, né, se a gente subestimar a presença do socialismo no Brasil, a gente está cometendo um grande erro. Gui, não está aparecendo você aqui para eu recolocar você na live. Tô vendo a sua fotinho, mas a hora que eu clico aqui para te acrescentar, não consigo te acrescentar. Eu vou ler aqui a frase da Ana Carolina, ver mais. Vamos lá. Ela coloca assim: são as fases de se pegar uma exceção, transformar num problema geral, a maior parte sob o viés comportamental, para daí obter uma mudança de conduta de forma a servir ao regime. Crítica da tradição, né? A escola crítica lá de Frankfurt. Criação de problema, introdução de um problema psicológico, conscientização sobre determinada conduta tradicional é um problema. Mudança de conduta porque é mais legal. Criação da lei que criminaliza. Muito bom o exemplo da Ana Carolina, né, colocando as formas, né, que a ideologia socialista vai subvertendo os valores, criando uma nova forma de pensar, criando novas referências nas quais as relações entre as pessoas elas se tornam desestabilizadas. A família perde a importância, perde o significado. A religião, em nome de uma liberdade religiosa, você acaba atacando a religião judaico-cristã, né, que é a base da nossa sociedade. A lógica romana, lógica clássica dos gregos já não faz mais sentido, porque não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Muito bem. Pessoal, eu vou estar encerrando a live. Gui, não consigo colocar você aqui de volta, cara. Não consigo mesmo. É uma pena. Gostaria de encerrar a live com você junto aqui com a gente. Não ficou bacana. A gente se esforçou aqui para levar até vocês um fato relevante relativo ao discurso do nosso presidente na ONU, mas o sinal está muito ruim e eu não consigo conectar o Gui aqui. Ele está aparecendo ali como espectador da live
e quando eu clico para adicionar ele, não tem o botão aqui de adicionar. Então eu acho que realmente está perdida a conexão. Oportunamente a gente pode estar retomando esse assunto, vamos ver a repercussão aí. Eu acho que, infelizmente, a conexão da internet não nos ajudou. Voltou aqui o Gui agora, apareceu de novo, está aprovado. Pelo menos para a gente encerrar a live, Gui. Vamos lá. De novo, está aprovado de novo. Adicionado. Aprovado, adicionado. Não vai, cara. Que pena, que pena. Puxa vida. Ele está pedindo aqui para ser adicionado na live, pessoal. Eu estava enviando o convite para ele, não aparecia mais enviar o convite. Agora aparece aqui a requisição dele. Eu clico, aceito, aprovo, adiciono e não vai. O ícone volta a aparecer aqui o número 1. Cliquei de novo, aprovei, adicionei. Opa, agora não apareceu o número 1. Agora eu acho que ele vai aparecer aqui pra gente. Infelizmente, ao invés da gente conseguir debater, né, e chegar a algo razoável, essas interrupções realmente elas cortaram totalmente o barato. A gente não consegue conversar, eu fico aqui apertando o botão e não consigo acrescentar o Gui. É uma pena. Bom, é isso. Gostaria de encerrar de outra forma, mas realmente parece que a internet está conspirando contra a gente. Não adianta ficar alongando aqui a live e não conseguir acrescentar nada de relevante. Muito obrigado a vocês todos que estão assistindo, vocês que vão assistir depois. A gente pede desculpas por todos esses problemas técnicos aí. Tá escrito aqui, não deu certo. Tô vendo que não deu certo. Gui, não deu certo mesmo. Escreve aí seu boa noite. Estamos encerrando a live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E comenta aí, fala o que você acha sobre socialismo é legal, não é? Né? Eu acho realmente muito perigoso. A gente se livrou dessa questão. Se fosse o Haddad na presidência, aí, meu amigo, não ia ter mais jeito. O Brasil realmente ia para esse caminho sem volta. A vitória do Bolsonaro ajudou muito para que o Brasil esteja nessa luta. Está sendo uma luta muito grande, uma luta assim ferrenha, né? O presidente tem a inexperiência dele, ele acaba batendo de frente com pessoas que não têm a menor importância, que ele devia simplesmente ignorar e seguir fazendo o trabalho dele, que ele está fazendo muito bem feito. Temos um ministério como nunca tivemos antes, temos um presidente comprometido com o país, como a gente nunca teve antes, e o Brasil está no caminho certo, tá? O erro que a gente quis colocar foi só esse tempo, né? O Brasil esteve próximo, o Brasil quase virou socialista. Não, pessoal, o Brasil é socialista. A gente tem muita gente aí bebendo desse poço da escola gramsciana, né? Por um lado, o que o Gramsci falou é que a revolução pelas armas não vai mais rolar. Então a gente vai conseguir a revolução através do pensamento. Vamos acabar com a civilização ocidental por aquilo que sustenta a civilização ocidental. E realmente o ataque está sendo grande aí.
O ataque vem de todos os lados, contra as nossas crianças, contra os nossos policiais, contra a religião cristã. É gozado, né? Que a única religião que é combatida é a religião cristã. Por que será? Não consigo, Gui. Estou tentando aqui realmente. Não vai. Então, obrigado por todos vocês que acompanharam aí com a gente. Um abraço, um beijo do Café com Queijo. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. E um abraço para você, Gui. Valeu, guerreiro. Infelizmente a internet não ajudou, não. Eu vou ter que acabar sozinho aqui, mas o seu boa noite está registrado. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau.